Te lembrei de você, moça flor. Você lê? O que você e as pessoas ao seu redor leem? Você já parou para pensar em como isso afeta as nossas vidas diretamente? Nesse episódio discutiremos sobre literatura. A literatura de um povo é o desenvolvimento do que ele tem de mais sublime nas ideias, de mais filosófico no pensamento, de mais heróico na moral e de mais belo na natureza. É o quadro animado de suas virtudes e de suas paixões, o despertador de sua glória e o reflexo progressivo de sua inteligência. E quando esse povo ou essa geração desaparece da superfície da terra, com todas as suas instituições, crenças e costumes, escapa a literatura aos rigores do tempo para anunciar às gerações futuras qual fora o caráter e a importância do povo, do qual é ela o único representante na posteridade. Foi isso que disse Domingos José Gonçalves de Magalhães em seu artigo Discurso sobre a História da Literatura Brasileira. Grava essa citação, que ela será muito importante para o desenvolvimento da nossa discussão. Na sua forma simplificada, a literatura é a eternização que nada há de mais sublime em uma dada sociedade. Em exemplo, temos o próprio desenvolvimento das instituições da sociedade, isso na forma de registro para a então transcendência dos valores dessa sociedade. Para dar uma aprofundada nessa definição, temos que definir que, em uma relação de literatura, temos a divisão dela em dois ramos que vão a constituir. Seja aquela que provém das características próprias emanadas de invenções do indivíduo e também características em seu estado natural, como o geográfico e o biológico, ou encontramos a literatura que se dá em função daquilo que é herdado ou a influência de outras sociedades, como a religião católica no Brasil, formas de gravura, lendas e outras coisas. Agora que você sabe o que é literatura, podemos partir para uma questão pertinente. O que é literatura brasileira? Falaremos então da nacionalidade de uma obra. Antes de tudo, eu queria te perguntar uma coisa. Podemos considerar as primeiras escritas em território brasileiro como produções nacionais? Como, por exemplo, as cartas enviadas à corte portuguesa, não há elementos que se dão brasileiros, como a descrição territorial. Tal ponto implica diretamente na propriedade cultural de um povo. Mas seria isso suficiente para a atribuição da obra a uma determinada associação populacional? De certo que não, mas por quê? Você já pensou nisso? Vejamos que aqui há um assunto importante, pois aquilo que cristaliza a cultura também está atrelado ao seu dialeto, ideias e formas de escrita, ou seja, a produção vem do indivíduo que ali fora criado e que se considere parte daquela sociedade, partilhando de sua ideologia, cultura e território. É por isso que aquele que for criado perante outra ideologia nunca irá produzir uma obra de forma genuína de outro povo, por mais que ele tenha todo o conhecimento técnico para aquele povo. É por isso que uma obra, para ser brasileira, precisa antes que o autor tenha a formação cultural daquela, ou seja, o indivíduo que produz já não se insere em outras culturas. Portanto, é a formação do ser em meio social que vai definir a nacionalidade da obra, e não os elementos que nela estão contidos. Falamos tudo isso até aqui para chegar no que parece mais óbvio. Uma obra, para ser brasileira, tem que ser escrita por um brasileiro. Mas então, quando nasceram as primeiras obras verdadeiramente brasileiras? Viu? Essa questão é um pouco mais complexa do que parece, por envolver outras coisas, como o que é ser brasileiro? Parece ser uma questão um pouco complexa e que engloba bastante coisa. Não pretendemos respondê-la aqui. Fique à vontade para pensar sobre isso. Consumo disco, permita-me discordar do roteiro e no meu canteiro cultivar futuro. Procuro ferramentas e peças sem pressa. Afirmam diversos estudiosos da área, há uma relação intrínseca entre a literatura e a formação do cidadão. E dentre as causas e consequências dessa relação estão a comunicação do leitor com outras realidades e tempos, aumento no senso da criticidade e a necessidade do saber. Cientes disso, podemos então criar uma relação do atual quadro político e cultural brasileiro com a situação literária nacional. Segundo uma pesquisa nomeada Retratos da Literatura, o Brasil é um dos países com menor consumo literário, que, como já fora dito, acaba por interferir diretamente no quadro político, onde o indivíduo que não conhece outras realidades e tempos tem uma visão particular dos acontecimentos, ignorando por completo outras realidades que não as vivem. É aí que discursos de ódio são aceitos pela sociedade e pessoas incapacitadas são eleitas para a presidência do país.
Além disso, quase 30% da população brasileira é composta por analfabetos funcionais. O que o brasileiro lê e o que isso diz? Com base em uma pesquisa publicada pelo site Publish News, com livros mais vendidos até então, nos tempos atuais tivemos destaque nos gêneros autoajuda e negócios. Seja isso proveniente da crise econômica ou não, também mostra que há pouco incentivo da leitura de literatura propriamente dita. Seria isso fruto de um descaso do brasileiro com a arte? Antes de responder, precisamos analisar mais alguns dados. O maior obstáculo para o aumento de consumo literário no Brasil é a falta de tempo. 43% dos casos. Então, relacionando isso com os livros mais vendidos, sendo eles do gênero negócios, temos aí a priorização da máquina econômica, do brasileiro priorizando a ascensão no mundo capitalista, ou seja, a melhora de vida ao invés de outros gêneros que contribuiriam para a socialização do indivíduo. Isso só mostra que o vivente neste país não necessariamente não gosta de ler histórias ou não gosta de socializar, mas sim precisa de, antes disso, cuidar de sobreviver economicamente. Podemos então relacionar o problema cultural brasileiro com o quadro econômico, que se encontra em declínio, ao invés de com o próprio brasileiro em si. Daí chegamos em uma questão básica. Se nenhum brasileiro consome literatura nacional, quem então irá consumir? Além de incluir outras dificuldades, como a diversificação cultural, onde em outros países os leitores não conseguem se identificar com os cenários propostos pelos nossos enredos, também há a dificuldade do próprio sustento do autor, que acaba por não priorizar e disponibilizar o tempo que lhe convém à sua própria obra, o que não necessariamente interfere na qualidade ou no período entre os lançamentos. No entanto, pode sim gerar um desânimo por parte do autor na hora de produzir. Aí caímos no mesmo problema em que o leitor se encontra. Outro problema está no próprio ensino, onde na maioria das vezes o professor não incentiva a leitura ativa por parte dos alunos, o que faz com que a educação também seja algo decisivo no desenvolvimento, ou no não desenvolvimento, do cenário brasileiro. Alguns autores brasileiros conseguiram obter o devido reconhecimento internacional. Entre eles estão Machado de Assis, Clarice Lispector, Paulo Coelho, Jorge Amado, entre outros. No entanto, ainda assim a presença não é tão marcada quanto deveria. Também poderíamos citar mais gêneros como os quadrinhos, que passa a ser menor ainda. Você, por exemplo, me diga o nome de 5 autores de quadrinhos brasileiros que fizeram sucesso alarmante no exterior. Bom, também não consegui encontrar muita coisa. Mas fica aí a dica de alguns para você conhecer e recomendar, para que eles atinjam esse estado de reconhecimento internacional. Carlos Ruas, Carol Rossetti, Bianca Pinheiro e Danilo Beirute. Vai lá dar uma olhada no trabalho deles, tenho certeza de que você vai gostar. Bom, para concluir, como ficou eminente, a literatura nacional não recebe o seu devido valor em função de diversos fatores, desde representatividade até relações econômicas e políticas. É dever do brasileiro mudar essa situação para um futuro harmônico, não só no quesito cultural, não só no quesito representativo, mas também político.